Olá, escolhido de Deus! Nós somos os mensageiros nas asas do Espírito. Aqui quem fala é a Camila. Iracema. Yasmin. Maurício. O objetivo desse canal é levar a palavra de Deus até você que está aí do outro lado da telinha. Através de estudos bíblicos e testemunhos edificantes. Roda a vinheta. E queremos convidar vocês a se aprofundarem conosco no estudo de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que faz parte da Torá e também é conhecido como Pentateuco. Pentateuco, ele é um nome dado aos 5 livros iniciais da Bíblia Sagrada, né, que foram escritos por Moisés. A primeira seção de Gênesis, que vai aí do capítulo 1 ao 11, vai contar pra gente a história primitiva, mostrando como a humanidade se originou de apenas um casal e se tornou pecadora. Já a segunda seção, que vai do capítulo 12 ao 50, vai contar pra gente a história patriarcal, focando no pacto que Deus fez com Abraão e os seus descendentes, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, né? Hoje, especialmente, a gente vai estar aqui juntos, estudando o capítulo 1, que fala da criação. E antes da gente continuar para a nossa leitura e estudo, a gente vai começar com uma oração. Convido vocês a abaixarem a cabeça ao momento de oração. Senhor Jesus, o nosso Pai, estamos mediante daqui da Tua presença, Pai. Sim, Senhor, quero te pedir que essas pessoas que estão assistindo o nosso canal, que sejam abençoados, Pai. Que sua vida seja abençoada. Através desse estudo bíblico, Senhor, Senhor, venha tocar, venha fazer o seu mover. Dê discernimento, sabedoria, para que a gente possa conduzir a sua palavra, Pai. Para que a gente possa, sim, mostrar o verdadeiro amor que o Senhor tem por nós. Senhor, abençoa todos, meu Pai, que estão aqui presentes. E abençoa todos que estão por vir e que vão assistir, que vão adorar e curtir o seu canal, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é o que eu te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Então vamos começar a leitura do nosso capítulo. Vai lá, Yasmin. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A criação. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos analisar juntos, né, como que foi a criação do Senhor no primeiro dia. No original hebraico, né, Bereshit, e no grego, na tradução do grego, não existe o artigo no, né? A melhor tradução seria em princípio. Isso porque quando a gente coloca aí o artigo no, dá a impressão que a gente está tentando definir um ponto exato para a criação do Senhor. E a gente também às vezes fica com a impressão que está faltando uma informação, né? E aí quando a gente deixa ali o original, em princípio, a gente deixa aí claramente, né, indefinido o momento da criação visível. E isso é bom porque só daí a gente já consegue entender certas verdades presentes em
toda a Bíblia. A primeira verdade é que Deus existe, né? E reconhecer o Senhor já é o primeiro passo para agradar o Senhor. O segundo, o Senhor, ele existia antes mesmo do universo. E vai continuar existindo mesmo quando o universo desaparecer. Terceiro, o Senhor, ele é o personagem principal da Bíblia. Ele é o primeiro sujeito do verbo, né? E é o único ser, né, em toda a escritura que faz coisas inimagináveis. Então, o nosso Senhor, ele é maravilhoso. Quarto, Deus é o único criador. No hebraico, né, o verbo criar, que é bara, ele nunca tem um sujeito humano. Então, é uma obra exclusiva de Deus. 5. O nosso Deus, ele é misterioso. Novamente, o nome de Deus, em hebraico, ele está escrito no plural, né? É Elohim. Mas, quando é referido ao Senhor, está no singular. E isso a gente pode até ver já uma alusão ali sutil à trindade, né, do Senhor, né? No sexto, né, o sexto ponto, né? Deus, ele é criador de céus e terra. Glória a Né? Deus. O Senhor, ele não cria simplesmente uma matéria já pré-existente. O Senhor, ele cria do nada. E 7, Deus não depende do universo, mas o universo, ele é totalmente dependente de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente vê, né, que só já no primeiro versículo a gente já consegue assim absorver, né, todas essas características, ter esse entendimento de quem é o nosso Senhor, né? Deus. E aí um detalhe, né, assim, né, muito interessante, né? Quando vai falar ali que a terra era sem forma e vazia, era porque ela ainda estava, né, em um estado ali inacabado, né? O verbo, né, no hebraico usado para descrever o abismo cheio de água sugere que era um estado semelhante à água líquida, né? Que o Senhor foi ali preenchendo ao longo da criação, né, dos 6 dias, dando ali forma, né, à criação que ele criou com as suas mãos. E é muito interessante, né, também que no hebraico, né, o verbo que também que foi traduzido para a gente como se movia é o mesmo que vai ser usado também, tá? Lá na passagem de Deuteronômio, tá? Capítulo 32, versículo 11, que fala que o Espírito de Deus, né, ele estava zelando pela criação do Senhor de maneira semelhante como uma ave, ela cuida ali e protege os seus filhotes. Então, todo aquele processo ali da criação, o Senhor estava cuidando, né? Era algo precioso, né, nas mãos do Senhor. Então, a gente vê o detalhe, né, que Deus tem na sua criação. Outra Amém. coisa, Glória a assim, Deus. muito bacana, né, quando a gente vê a expressão, né, e viu Deus, né, que era bom. A gente vê que o Senhor ele está plenamente ciente da sua obra, né? Ele está ciente de todas as coisas que acontecem na Terra, todos os eventos, o Senhor, ele sabe o que acontece. E a gente vê, né, que era bom porque o Senhor é bom. E isso mostra assim, a excelência moral do Senhor, a qualidade elevada que o Senhor fez à criação. A gente vê que a primeira coisa que o Senhor criou foi a luz. E ele usou apenas 2 palavras para criá-la. E a gente vê que a ordem do Senhor, apenas a fala, é capaz de mudar todo o universo. E quando o Senhor ele cria os 2 domínios, né? A luz e as trevas, a gente vê ali que o Senhor ele estabelece também já um limite, porque toda atividade que o Senhor ele faz no nosso mundo material, nosso mundo visível, também espelha o mundo espiritual e o papel que ele desempenha como o justo juiz. A gente vê que a luz sempre foi associada à verdade, à presença do Senhor, e as trevas à ignorância, ao pecado e à maldade.
Então, a gente já viu aí que na própria criação da luz, o Senhor falou que ela era boa, porque ela já traz ali a representação do agir do Senhor, né, no nosso meio. E uma coisa assim também muito importante da gente falar é que no antigo Israel, quando o ato, né, de você dar nome a um objeto, a um lugar, indicava, né, o senhorio que o nomeador tinha sobre aquele objeto. Então, quando o Senhor deu o nome à luz e às trevas, estava mostrando ali o senhorio do Senhor sobre todo o tempo, Glória a né? Deus. Então a gente vê que o Senhor, que ele é o dono de tudo, de todas as coisas. E só para a gente, né, entender, né, que na passagem, né, fala, né, e houve tarde, né, e amanhã o primeiro dia. Em Israel, o dia passava de um dia para o outro, né, quando havia o pôr do sol. Então, para eles, a partir do pôr do sol, já passava, né, para o dia seguinte. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, aonde estava Jesus na criação? Então, Jesus, ele sempre esteve na criação. Convido vocês, irmãos, a abrir o Evangelho de João, né? Do primeiro ao quinto. Ele diz que, no princípio, o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Então, essa característica que, quando Deus cita, né, através aqui do livro de João, é que ele estava desde a criação, como a própria nossa irmã Camila falou, né? E Jesus estava junto com Deus, vendo a grande maravilha, que o Senhor estava fazendo através a formação das terras, a formação da luz, aí a formação de tudo que ele tem preparado e vai preparar para a gente. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. E agora a gente vai pro segundo dia. Vamos lá, Yasmin. Versículo 6. Acho que eu... E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas, que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve tarde e amanhã, o segundo dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o firmamento ali, ele vai se referir à vasta amplidão do céu aberto, né? E a palavra utilizada, né, se refere assim à ação mesmo de você revestir um objeto, né, com uma lâmina afiada de metal. E aí, quando o Senhor, né, separou, né, dividiu as águas, né, das águas, estava referindo no processo do Senhor separar as águas atmosféricas das águas terrestres, né? Então a gente vê, né, a soberania do Senhor nessa divisão. E o Senhor, né, também ele vai ali nomear, né, esse novo domínio, né, feito, né, de céu, né? Então a gente vê que todas as coisas que o Senhor foi fazendo, ele foi dando nome. E é muito interessante que a expressão, né, o assim foi, né, mostra, né, que o poder do Senhor, né, que nada disputa com ele. Ele verdade. fez, determinou e assim aconteceu. Amém. Graças Amém. a Deus. E Camila, há mais de um céu? Sim, embora na nossa tradução que a gente está utilizando, né, só tem, né, céu, né, Céu. tá no singular, Sim. né, muitas traduções, irmãos, que vocês vão ver, já começa falando assim, os céus, o Senhor Deus criou os céus e a terra. Então, o céu, ele não é só o nome dado, né, ao céu visível aos nossos olhos. A gente sabe que tem esse céu que é o visível, o céu espacial, que a gente vai ver mais pra frentezinho, né, como vai ser a criação dele, e há o céu espiritual, né? O apóstolo Paulo vai falar com a gente lá em 2 Coríntios 12, se não me engano, né, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E o terceiro céu, ele é a morada do Senhor, né, e dos Glória a anjos. Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá pro terceiro dia.
Versículo 9. E disse Deus: Deixe as águas sob o céu em um lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E viu Deus que isto era bom. E disse Deus: Deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. Amém. 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 Glória a Deus. Então, irmãs, o terceiro dia foi um ato muito profético, né? Que o Senhor nos abençoou. Ele criou tanto o continente como os seus mares, né? Ele deu a terra como o sol e a luz como as trevas, né? Mas o fato mais importante aqui é que, ao fato de ele criar o céu e as terras, né? Ele também criou o continente e os mares. Mas na própria palavra diz, né, de acordo com a irmã Yasmin explicou, que ele cita o porquê dessa criação. Ele primeiro criou e separou a terra dos mares. E depois, logo em seguida, ele criou as suas frutas, as árvores, as plantas, de acordo com a sua espécie. Então ele já estava preparando o terreno dele para justamente, ao passar dos versículos, ele vai criar a vida, né? Então aqui simboliza um fato muito importante, que no terceiro dia ele enfatiza 2 vezes que ele falou isto era bom. Que Deus viu como que isto era bom. Bom, por que era bom? Porque ele formou tanto a terra e os mares, e separou tudo isso direitinho. E depois ele viu que a forma que ele foi criando as árvores, as sementes, os frutos, ele viu, falou assim, que criação maravilhosa que eu fiz. Por isso que ele citou 2 vezes. E no terceiro dia, para ter uma narrativa, uma coisa boa para que a gente possa entender melhor, que quando Deus cria, ele enfatiza, quando eu crio para ser algo bom, maravilhoso, Amém. entendeu? Edificante, entendeu? E aqui ele está mostrando a sua autoridade, porque somente ele que pode criar, somente ele que pode dar nova vida para nossas vidas, dar sentido para nossa vida. Então, esse foi o terceiro dia. Amém. Então, irmãos, ouvindo vocês falando, né, que Deus, quando Ele nomeia, né, deixa uma marca, né? E eu não sei vocês, né, mas quando eu contemplo a natureza, quando a gente para contemplar a natureza, os animais, o céu, não tem como não ver Deus. Porque são coisas tão perfeitas, coisas que se ligam tão na outra, né? Que nem fala na palavra de Deus, né? Que Deus, a gente não deve se preocupar, porque se Deus alimenta os passarinhos, né? Pra gente ver o cuidado de Deus, a marca dele quando a gente para contemplar a própria natureza, né? E como Deus, nosso Deus é tão soberano, porque tudo, a criação que ele fez só foi verbalizar, pelo poder da palavra que saía da boca de Deus. Então a gente vê o tamanho da grandeza do nosso Deus e como a marca dele está em todo lugar, não só na natureza, no céu, mas cada um de nós. Quando eu vejo você, a Iracema, o Maurício, eu vejo Deus em vocês, porque foi Deus nos criou também. Então a marca dele está em nós. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus.
De cada detalhe. De cada né? detalhe. Não Amém. tem Glória a como Deus. não ver Não que, ver que Deus, né? Amém. Sim. Amém. Louvado Glória a seja Deus. Eu imagino assim, né? Vamos parar para pensar. Quando Deus olhou assim para a terra e viu assim que ela era sem forma e vazia e começou a criar da terra, da árvore, qual a imagem maravilhosa que Deus, ao ver isso e ver que a criação, e depois falou: pô, isso é muito bom, isso aqui é maravilhoso. Ele estava preparando o caminho pra gente. Sim. E tu vê o Amém. cuidado que ele tem pelas nossas vidas. Aleluia. Isso é para glorificar, é para exaltar o nome de Amém, Deus, glória a porque Deus. só Ele que é maravilhoso. O Amém, zelo, glória né? a A gente Deus. vê o zelo, né? O cuidado, né? Do Senhor. Amém, é Amém. verdade. Amém. Então, antes da gente continuar com o nosso estudo, que tá maravilhoso, eu quero fazer uma rápida pausa para mandar um agradecimento aí especial para nossa família que tem apoiado grandemente o nosso projeto. Um beijo para Beijo, todos família. vocês. Show. Obrigado, família. Então, gente, uma pausa para poder, se vocês sentirem no coração de ser nossos colaboradores, patrocinadores, aqui tá o nosso, as redes sociais, né? E sentir no desejo no coração de ofertar, o QR Code está no canto da tela. Fica à vontade, tá? Nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. E qualquer coisa, entre em contato com a gente no direct, pelo Instagram, se quiserem ser os nossos patrocinadores. Amém. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e ative o sininho, tá? E siga a gente nas nossas redes sociais. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora a gente vai voltar para o quarto dia. Vamos ver o que o Senhor, né, Eita, preparou para nós. Eita, Amém. glória. Senhor Amém. Jesus, usa a gente, Vai lá, Pai. Min. Versículo 14. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos. E que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e para governar Amém. sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o quarto dia. Amém. 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 Glória a Deus. Então, Deus enfatiza os seus domínios, né? O domínio do sol e o domínio da lua. O domínio do sol é justamente para dominar a parte do dia e a lua a parte da noite. Então, quando ele cria isso, justamente para a gente ter uma noção, uma separação, que o Senhor separou tanto o dia como a noite. Uhum. E as estrelas também foi feito para dar, de acordo com os astros, né? Dias, anos, estações. Foi tudo esquematizado, tudo programado para o que o Senhor possa nos orientar, dar sentido à nossa vida, né? E que graça teria se não tivesse o sol? Que graça não teria se tivesse a lua, né? Para a gente poder apreciar a grande dimensão da criação do nosso Senhor, né? E aqui é um fato muito importante, eu quero falar com vocês, nossos irmãos, é que ele separou por mínimo de detalhe a forma de como foi criado, Uhum. a forma de como que ele descreveu isso, né? Descreveu como com perfeição, né? Porque como que seria das ervas, das plantações, das árvores, dos mares se não tivesse o sol nem a lua? Sim. Há muito tempo atrás, né, os povos vizinhos de Israel, eles cultuavam o Deus do sol, a lua e as estrelas, né? Mas aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, no capítulo de Gênesis, enfatiza, e eu quero que vocês entendam, que são apenas criação do Senhor. Uhum. E a criação do Senhor serve para servir a Ele, e somente servir a Ele. Então, Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quem deve ser adorado é somente a Deus.
esse foi o quarto dia. Amém, glória a Deus. E você falando, Maurício, né? Eu me lembro assim para você ver, né, a perfeição, né, do Senhor, né? Porque a gente sabe que a lua, ela influencia, né, na maré, Eu né? pensei falar a mesma Então, coisa. tipo assim, verdade. você fica imaginando assim, se Deus não tivesse feito a lua, como que ia ficar esse controle, né, no oceano, né? Assim, justamente para que mantesse, né, a vida, né? Porque, né, Deus, as estrelas só servem a Deus, né? Que ele é o Uhum. criador, mas ele deixou também à nossa disposição para usar. Porque, né, como você falou, né, a lua influencia a maré, então aumenta. E naquela época também, principalmente, né, antigamente, quando não tinha tecnologia, bússola, os navegantes usavam as estrelas para guiar, né, o norte, sul, leste, para saber a direção, né? E o sol também, né? Na questão também, eu lembro, né? Que até nos povos incas, astecas, eles usavam o sol, que eles inventaram aquele relógio que é guiado pela sombra. Ah, sim, sim, Então, né? sim. Também o sol, né? Claro que tem mais utilidade o sol tem pra gente, mas Sim. de como os elementos que Deus criou também foi para nosso serviço, né? Deus colocou para nosso serviço e deu a capacidade do homem para usar, né? Sim, como tudo se Como, complementa, como né? A tudo foi gente vê a pensado ação, pelo né, Pai. do Senhor. Sim. Então, Maurício, o dia da criação foram dias corridos? Sim, de acordo com Moisés, né, que ele relata que na perspectiva de Deus, né, como a própria palavra diz, que a terra foi criada em 6 dias e no sétimo dia Deus descansou. Então, na perspectiva humana, deve ter corrido milhares de anos, mas para Deus foi em 6 dias. E a Bíblia relata que glória. sim, foi dias corridos. Amém, Amém. glória a Glória a Deus, Deus. né? Nosso Senhor é perfeito. Amém. Agora vamos, né, saber o que aconteceu no quinto dia. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, e que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, enche as águas nos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E houve tarde e amanhã, o quinto dia. Amém. Glória a Pela Deus. glória do Senhor Jesus Cristo, chegamos no quinto dia, né? Amém. Então, o que seria da terra sem os animais? O que seria da terra sem as aves do céu? Que a gente olhasse para os mares e visse aquela grande dimensão e pensasse assim: que graça teria se não tivesse os peixes, as criaturas marítimas? É verdade. Que graça teria a gente olhar para o céu e a gente não ver as aves? Então, o Senhor, ele cuidou desses mínimos detalhes. Aqui enfatiza a criação dos seres vivos, né? Que dentro do versículo que a nossa irmã leu, ele mostra a tão gloriosa presença do Senhor em criar os seres vivos, né? E aqui um ponto muito importante, né? Eu quero que vocês entendam, que estão nos assistindo, é que Deus deu a primeira benção. A primeira benção que o Senhor deu foi através dos seres vivos. Mas eu quero que vocês pensem aqui comigo que a primeira benção que Deus deu para os seres vivos é para que eles pudessem multiplicar, e simplesmente fazer o que Deus ordenou para ele. Mas eu quero enfatizar aqui, como a irmã Camila já falou no primeiro versículo, que Deus abençoou e ordenou. Mas essa ordem que o Senhor nos abençoou, como a gente é criatura e semelhança do Senhor Jesus, ele deu essa ordem para que a gente possa dominar as criaturas, os seres viventes, né? Os seres que estão aqui aqui na Terra, né? Então, esse fato importante diz que o Senhor é maravilhoso.
antes de tudo, ele abençoou os seres vivos para depois nos abençoar, para que a gente possa, assim, olhar para os seres vivos, os seres dos animais, para que a gente possa tratar bem, né? Se você tem um animal, se você tem algum bichinho aí, trate bem, trate com respeito, porque isso é um ser que foi criado por Deus com carinho, com zelo, para que a gente possa, assim, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Gente, é o meu primeiro gravação, né? Desculpa se vocês estão me vendo um pouquinho nervoso, mas eu não sou assim. Então, Faz parte. faz parte. Com o tempo ao tempo eu vou me soltando. A gente se Amém. acostuma, a gente se acostuma. Mas também, né, escutando, né, você falar, Maurício, assim, a gente vê, né, de fato, assim, o cuidado, né, que Deus teve com a criação e como também a gente tem que ter esse cuidado com a natureza, né? Sim. Porque o Senhor criou tudo perfeito para que diversos seres, né, habitassem ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com o nosso meio ambiente. Amém. E Amém. uma coisa, né, também, né, que você falou, que dá uma ênfase, né, ali na criação do Senhor dos grandes animais marinhos. É Né? verdade. E aí, quando você falou, né, de mitologia, né, assim, eu me lembrei, né, que a própria Bíblia vai falar pra gente, assim, não sei, se não me engano, vai ser lá em Jó e também tem um Salmo, e no Salmos, fala do monstro Raabe, né? E a gente sabe que muitos povos antigos, eles tinham o costume de eles temiam essas criaturas marinhas, É né? Eles verdade. viam aquilo como poderoso. E a gente vê que foi o Senhor que criou esses monstros marinhos, né? Os grandes seres, mostra, né, de novo o poder do Senhor sobre todos esses seres. Então Sim. as pessoas poderiam temer aquele ser, né, por ser grande. Vamos botar assim, eu imagino, né? Na época você vê lá uma grande baleia, cara, quem não vai ter medo, né? Assim, eu ainda não presenciei, gente, nenhuma baleia assim ao vivo, mas eu ficaria com medo, né? A gente viu aquele caso daquele cara que tava andando, acho que não sei se era de canoa e tal, e aí a baleia abriu a boca, quase que ele, né, a Foi baleia engolido engoliu, pela né? baleia. Quase que um novo Jonas, né? Jonas. Mas, em si, né, a gente vê, assim, que é o Senhor que tem o poder sobre todas essas criaturas. Amém. E Glória a Deus. também quero relatar também a parte essencial que Deus fez no quinto dia. Ele deu ordem, sentido e direção. Porque ao primeiro, no segundo, terceiro, até o quarto, o quinto dia, ele preencheu. Ele preencheu a terra com os seres vivos, né? Que são os animais. E pela honra e glória do Senhor Jesus, é no sexto dia que Deus vai nos criar. E com essa criação maravilhosa que o Senhor tem feito até o quinto dia, isso mostra a grande dimensão que nós temos que honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Como o irmão introduziu, né? Então a gente vai agora para o sexto dia, né? O que o Senhor criou, o que o Senhor fez, e a gente vai se aprofundar nisso. Vamos lá, Yasmin. Glória. Versículo 26. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes segundo a sua espécie, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem, à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Próximo. Próximo slide. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: sede frutífero e multiplicai-vos, reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida. Eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas essas coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Qual foi o propósito do ser humano, da criação do homem? Amém, glória a Amém. Deus, né? Já começa com aquela pergunta para impactar, né? Vai tirar a gente do eixo, né? Uma do que as pessoas mais têm dúvida, né? Isso, né? Amém. Então, o Senhor, né, ele criou o homem aí para manifestar a sua glória e também para que ele desfrutasse de um relacionamento com ele. E a gente vai vendo ali, que, né, como o irmão Maurício estava falando, né, o Senhor preencheu, né, de vida, né, os domínios da água e dos céus, né, com os peixes, os seres marinhos e as aves, né? E agora o Senhor estava preenchendo a terra, né? Ele começou criando os animais e logo em seguida ele criou o homem, né? E a gente vê que quando o Senhor criou o homem, ele já pensou em criar o homem com essa responsabilidade de cuidar da terra, né? De zelar pela terra, pela criação que o Senhor estava ali criando com cada detalhe, com cada complexidade. O Senhor pensou já o homem justamente para que ele cuidasse dela, desse ambiente, né? E aí uma coisa que a gente fica pensando, né, quando a gente vê ali, né, que o Senhor nos criou, né, a imagem dele, né, a nossa semelhança, né? E a gente fica pensando assim, caramba, né, o que que a gente é semelhante com Deus, né? Às vezes a gente fica assim, quais são as características que a gente tem, né, que parece com o nosso Senhor? Primeiro de tudo, né, a gente, como o nosso Senhor, ele é três pessoas em uma única essência divina, É uma trindade, né? né? Isso, uma trindade. Nós também somos três, Uma né? tripartite, né? né? Que diz. Isso. Né? Primeiro a gente é feito de um corpo físico, a nossa matéria, Sim. né? Da alma, que é Uhum. onde que tá nossas emoções, né? Nosso intelecto e nosso espírito, que é a nossa conexão com o Senhor. Mas fora isso, né? O Senhor nos deu a capacidade de pensar racionalmente, né? A gente vê que o ser humano, ele é o único ser que ele não se deixa ser governado pelos seus instintos. Então a gente vê que essa questão da gente conseguir pensar racionalmente veio do Senhor. Sim. Outra característica nossa que é parecida com o nosso Deus é da nossa escolha, né? Mesmo antes da queda do homem, que a gente vai depois estudar, né, futuramente, quando aprofundar mais, o Senhor já tinha dado ali pra gente um livre-arbítrio. Então a gente poderia escolher entre obedecê-lo e desobedecê-lo. E, consequentemente, né, mais tarde, escolher entre o bem e o mal. Outra característica nossa que é parecida com a do nosso Senhor é na nossa capacidade de amar. A gente só pode amar porque o nosso Senhor Deus, ele É é amor. o amor, né? Show. E mais outra, né? Justamente, de novo, repetindo, as emoções, né? Sim. A gente vê que nas outras passagens, né, se você for ler, Deus, ele sente emoções, né? Ele sente alegria e também se entristece Sim. com os acontecimentos, com aquilo que ele vai vendo que a humanidade está fazendo. Verdade. E uma outra coisa também que é parecida é justamente a nossa noção, né, de justiça e moralidade. A nossa consciência, ela reflete o caráter do Senhor, né, da justiça do Senhor, porque ele é bom, né, e ele é justo. Então, as nossas leis, gente, elas foram baseadas, né, na Bíblia, né, nas ordenanças que o Senhor deu para a humanidade. Então a gente vê que todas essas características que o Senhor foi nos dando foi justamente para que nós pudéssemos exercer esse papel que o Senhor nos deu de cuidadores da terra, né? Uma outra coisa, assim, para a gente pontuar, né, nesse estudo,
A gente viu ali que a bênção que o Senhor deu para os seres humanos, né, foi bem mais longa, né, do que o que o Senhor deu para Os os animais. animais. Verdade. E nisso, assim, nessa ordem, né, o Senhor estava ali, tinha 5 ordens, né? Nas 3 primeiras, estava ali implícita as ordens do Senhor sobre a instituição do casamento e da família. As outras duas, que estavam relacionadas assim de subjugar a terra e dominar os animais, justamente assim no uso sábio, né, dos recursos da nossa terra, né, tanto os naturais que são renováveis e aqueles que não são renováveis, Sim. né? Então a gente vê como o nosso Deus foi tão maravilhoso que ele pensou em cada detalhe, ele abençoou toda a sua criação, Amém. né? E também nos deu características para que a gente pudesse exercer essa função que o Senhor nos fez. Então a gente vê que o Senhor nos criou com esse propósito de cuidar, de zelar da sua criação. Então, Deus criou a gente para glorificar o nome dele, literalmente. Com certeza, Né? literalmente, né? A Amém. gente Glória a vê Deus. que a gente, o ser humano, ele de fato seria um representante do Senhor na Terra, Sim. né? Porque ele justamente nos deu, vamos botar assim, esse papel para que a gente pudesse ele estar cuidando de toda a sua criação. E olha só que responsabilidade, né, gente? É, É e verdade. infelizmente, né, muitas pessoas têm um pensamento equivocado, né, Uhum, dessa parte da passagem que Deus deu o domínio. Que uhum, muitas pessoas, infelizmente, pensam assim, eu posso fazer o que quiser, destruir o planeta, a vegetação, os poluentes, e sabendo que Deus deu sim essa responsabilidade para a gente cuidar. Então, o nosso uhum. papel, além de utilizar, é preservar o que Sim. Deus nos deu. Sim, Então, né? isso é uma Verdade. responsabilidade que Deus nos deu para isso. Com Pra gente certeza. cuidar e zelar o Amém. nosso Glória planeta, a o nosso Deus. ambiente. Sim, cuidar da vida, Da vida. né? De Amém. tudo De que tudo o Senhor nos deu. nos deu. Então, nosso Deus é maravilhoso, né? E a Glória a gente Deus. viu, né, também de novo, né, o Senhor enfatiza, né, na criação do homem, né, o criar dele, né? E a gente já sabe que o criar do Senhor é o criar do nada e também Sim. é uma obra exclusiva do nosso Deus. E a gente também viu, né, que das bênçãos que o Senhor, né, nos proporcionou. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E que Deus Glória a é Deus. atemporal, né? Que nem Sim. falou dos dias, né? Na palavra, né? Dias corridos. Mas na palavra de Deus diz também, né? Que para Deus, né? Um dia como fosse 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Amém. Então, para Deus é temporal. Pra gente, né? Aqui é um dia, 2, mas para Deus, né? A gente não sabe. Sim, Então, não tem como a gente mensurar Deus, né? sim, Porque Ele é atemporal, Ele é eterno. com Amém. certeza. Com certeza. E o Senhor, ele sempre enfatiza justamente o que foi bom, né? O Senhor viu tudo e foi bom, né? E viu que era bom. Então, assim, a gente vê a perfeição do nosso Senhor, porque tudo que o Deus criou é bom, né? Glória a Mas aí Deus. depois a gente vai entender futuramente, né, o que aconteceu, né? Amém. Que aí, né, foi dando uma desequilibrada um pouquinho, né, nessa questão. Amém, Senhor Jesus. Então, gente, a gente tá chegando, né, já no nosso final do nosso estudo, Tudo. que foi muito abençoado. Amém. Todos os nossos Glória a irmãos Deus. aqui, né? Gente, desculpa o nervosismo, mas é assim, né? Faz parte. Faz parte, a gente Altas tá começando. emoções. Né? Fortes emoções Porque aqui. esse canal aqui, a gente está fazendo para honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Nós somos jovens, né? Estamos fazendo de tudo para poder estar mediante da presença do Senhor, levando e Amém. propagando o Evangelho, né? Fazendo o ID, Amém. né? E eu tenho fé que esse trabalho vai dar tudo certo, a gente vai Amém. conseguir que Glória a muitas Deus. pessoas nos assistam e curtam e compartilhem também. Eu desejo para vocês um ótimo dia, uma boa semana. Amém. Não sei que Glória a vocês Deus. estão ouvindo a gente ou assistindo à noite, ou de manhã, ou à tarde, mas que Deus te abençoe grandemente. E pense Amém. nesse grande testemunho, nessa grande palavra que foi dada nesse dia, agora, justamente depois da explicação da nossa irmã Camila, Amém. que
Se Deus criou o universo e tudo que há, pode ter certeza que Deus está no controle de tudo, até da tua vida. Amém. Você pensa que não está, mas o Senhor está cuidando de você. E se você começar a perceber o maravilhoso cuidado que Ele tem por você, que Ele usa o seu irmão, usa uma irmã, usa as pessoas para poder propagar e falar o amor dEle, então se sinta abraçado pelo nosso Deus. Porque se Ele é capaz de criar, Ele é capaz de cuidar e vai cuidar de você sempre. E falar para as pessoas, né, que tem esse pensamento assim, por que eu nasci? Qual é o meu sentido da vida, né? Por que eu tô nesse mundo? E aqui nós podemos ver na palavra de Deus que Deus nos criou e criou você, que está aí do outro lado da telinha, para a imagem dele, semelhante a ele, para honra e glória do nome dele. Então você nasceu com um propósito, que é de servir a ele, de servir as outras pessoas, de propagar o amor de Deus, o evangelho, de cuidar desse planeta que ele nos deu. Então sim, nós temos um propósito, que é honrar o Senhor, levar a palavra e glorificar o nome dele através das nossas vidas. Amém. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, gente, antes da gente fechar, já anota aí tudo aquilo que a gente, né, estudou aqui juntos, né? A gente viu, né, que o nosso Senhor, ele é o único criador e ele criou todas as coisas, porque o Amém. Senhor é bom. Glória né? a Deus. A gente viu Amém, que o Senhor Senhor Jesus. formou, né, tanto o mundo físico, material, né, e o mundo espiritual. Então a gente vê que o Senhor pensou na complexidade do funcionamento de cada ser vivo, de cada elemento da natureza, de cada ser, né? Assim, nós seres humanos, tudo isso é o Senhor que criou, e o Senhor criou porque Ele é bom. Então, Glória a gente, Deus. Amém. sempre se lembre, Deus é bom, né? O tempo O todo, tempo todo né? Ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E antes da gente encerrar, nossa irmã Yasmin vai estar orando e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu Sim, nome. Senhor Jesus. Pai, primeiramente, quero agradecer, meu Pai. Glória a Deus. Gratidão porque estamos aqui, Senhor, unidos, meu Pai, em comunhão, Amém, falando Senhor da Tua Jesus. palavra. Senhor, Tu sabes Glória que a se Deus. estamos aqui, meu Senhor, foi porque verdade, o Senhor Senhor está à Jesus. frente, meu Pai, porque esse desejo, meu Pai, saiu do Teu coração, meu Pai. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui falando da Tua palavra. A gente nunca pensou que poderia estar aqui, Senhor É Deus. verdade. Senhor. Mas que nem o seu caminho, Senhor, é melhor do que os nossos. A tua palavra diz que teus pensamentos, meu Pai, que o Senhor tem para nós é maior do que os nossos, meu Pai. Glória a Então, Deus. Pai, o Senhor pensou em cada detalhe, em cada momento, meu Pai. Obrigado porque o Senhor ajudou cada um que está aqui, Senhor Deus. E sabemos, meu Pai, agradecemos porque o Senhor levantou pessoas, Pai, para ajudar. E Amém, creio que o Senhor Senhor levantará mais pessoas, meu Pai, para nos ajudar nessa obra, porque essa Glória obra é a Deus. tua, meu Pai. É verdade, O Senhor que é o Senhor. sustentador dessa obra, das nossas vidas, Senhor Deus. Amém, Então, muito obrigado, Senhor. Continue, Senhor, abençoando esta obra. Continue nos abençoando, meu Pai, nos Glórias a capacitando. Deus, Senhor Jesus. Senhor, também te peço, meu Pai, por os ouvintes, meu Pai, por cada um que vai Glórias ouvir a esta Deus, palavra, Pai, é Senhor. verdade. Pai, abençoa, meu Pai. Esteja com cada um, Senhor. Pai, que Amém, Senhor. dê eles o entendimento, meu Pai, a compreensão, meu Pai, da tua palavra, Senhor. E complete, meu Pai, no coração deles, meu Pai, o que cada um falou aqui, que cada um leu, explicou, meu Pai, Glórias as a Deus. perguntas, Senhor, que o Senhor venha completar, dar um entendimento ao coração, meu Pai, de cada ouvinte, meu Pai. Amém, Senhor, visita a Senhor casa de Jesus. cada um, meu Pai, os Visita, lares, meu Senhor, Pai, cada família, meu Pai, cada Glórias a pessoa, Deus. Senhor, que estará ouvindo, Senhor. Cremos, meu Pai, que o Senhor tem poder de fazer infinitamente mais, meu É Pai, do que verdade. pensamos e do que pedimos, meu Pai. E essa prova já começa aqui, Pai, da gente estar aqui, Senhor. Sim. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. Continue conosco, continua com cada um, meu Pai, dos ouvintes, meu Pai, do câmera, meu Pai, de todos, Senhor. Muito obrigada, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Até o próximo, gente. Tchau, pessoal. Até o Tchau. próximo.